Teleaula Natal. Olá, você que está em casa nesse momento assistindo a mais uma teleaula da Secretaria Municipal de Educação de Natal. Eu sou o professor Nadson Gutenberg e meu sinal é esse. Bom, gente, para você que não está me vendo, mas está me ouvindo nesse momento, eu sou esse cara fofinho que vocês estão vendo aqui, com um pouquinho mais de quilo, tem uma certa calvície, uma carequinha esperta e tem 1,76 m de altura. Não sou tão baixo assim, certo? Hoje nós temos um assunto interessantíssimo para tratar com vocês, que é o processo de proclamação da República no Brasil. E para estudar no dia de hoje, nós temos os seguintes pontos. O primeiro deles, as características do governo republicano no Brasil. Vamos aprender um pouco como é que... O que nós vamos estudar na tarde de hoje? O que nós vamos estudar no dia de hoje? O primeiro tema nosso são as características do governo republicano. Vamos aprender um pouco sobre como é ser república, o que é ser república e vários fatores que levaram exatamente ao processo de proclamação da república. Eu quero chamar a atenção para você do seguinte: a proclamação da república não foi um fato isolado. A proclamação da república não foi um fato feito por uma só pessoa. A proclamação da república fez parte de todo um processo. E a gente está aqui para discutir também a respeito desse processo, dessa sequência de fatos que levou exatamente à proclamação da república. Como terceiro ponto da nossa aula de hoje, nós vamos ver como é que o povo se comportou com relação a essa proclamação. Como é que o povo se comportou com relação a esse processo. Então, nosso terceiro ponto é a participação popular no processo de proclamação da República. No quarto ponto da nossa aula de hoje, temos um assunto interessantíssimo relacionado a direitos conquistados a partir dessa proclamação da República. E eu tenho certeza que você deve estar interessado agora, querendo saber quais são os direitos que foram adquiridos naquela época e que nós temos até os dias de hoje. Então aguarda aí que a gente fala já desse item 4. Como item 5, vamos a uma reflexão. Vamos passar a refletir como o governo republicano nos afeta nos dias de hoje. Como o governo republicano está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano hoje. Ou seja, do passado até hoje. Vamos lá? Bom, nós temos aí, como primeiro tópico, para que a gente possa entender esse processo de proclamação da República, é necessário que eu saiba alguns conceitos. É necessário que eu tenha ideia de alguns conceitos. O que é monarquia? O que é república? Olha o detalhe curioso, a gente vê muito falar por aí, a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, mas você sabia, você que está em casa agora, você sabia que o Brasil já teve rei? O Brasil não teve só um rei, o Brasil teve dois reis, Dom Pedro I e seu filho que sucedeu, Dom Pedro II, certo? Então o Brasil já teve reis. Hoje nós vivemos num regime diferente. Hoje nós somos república. Mas o que seria monarquia? Gente, para ficar mais fácil entender isso, é só imaginar o seguinte: se existe a figura de um rei, eu tenho monarquia. Se não existe a figura de um rei, eu tenho república. Logicamente, então, professor, então quer dizer que no passado o Brasil foi monarquia? Isso. O Brasil no passado, durante o governo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e até mesmo no período regencial, que foram pessoas que substituíam o rei durante um certo momento, nós éramos monarquia. Hoje, nós somos república. E vamos ver, na aula de hoje, como é que se deu esse processo. Então, não esquece, se tem rei, monarquia; se não tem rei, república. A ausência de um monarca, república. De onde é que surgiu essa expressão? República. Essa expressão que veio lá do latim, lá da época antiga, dos gregos, romanos, ou seja, das civilizações clássicas, lá do latim, a expressão república, que vem exatamente dos itens res
e pública. Res, que significa coisa, e pública, de todos. Então, a expressão república é aquilo que diz respeito ao interesse público, ao interesse de todos os cidadãos. Então, república significa coisa de todos, coisa pública ou que faz referência a todos os cidadãos. Certo? Então, prosseguindo com a nossa aula de hoje, nós vamos ter exatamente, deixa eu passar aqui o slide, isso, acabou de chegar aí na telinha para vocês, o regime republicano. Como é que se caracteriza um regime republicano? O que é que faz um regime ser republicano? Quais são os tipos de regime republicano que existem? O primeiro deles é o regime presidencialista. Ou seja, eu falei que república é não ter a figura de um rei. E aí o primeiro tipo de república é o regime presidencialista. Em outras palavras, é quando o país ele passa a ser governado por um presidente. Mas ele pode ser também parlamentarista. E o que seria esse regime parlamentarista? O regime parlamentarista é aquele em que não existe a figura de um presidente, mas existe um representante direto do parlamento. E que representante seria esse? Exatamente um primeiro-ministro, escolhido entre os membros do parlamento. E aí nós temos o tipo de regime republicano parlamentarista. Bom, ainda existe um terceiro tipo, que é o semipresidencialista. O que seria um regime republicano semipresidencialista? É quando existe a figura de um presidente e também de um primeiro-ministro, onde eles dividem o governo de uma região, certo? Alguns países europeus adotam o regime semipresidencialista. Mas vamos ao que interessa a gente, ao nosso povo. E aqui no nosso país, o regime republicano, ele tem algumas características. A primeira delas é ser presidencialista, ou seja, nós temos um presidente que é chefe de Estado e que é chefe de governo. Nós temos também uma característica que é comum a muitos regimes republicanos, que é o federalismo. Os países grandes, eles se dividem em federações. No nosso caso, ele está dividido em estados. Então, cada estado está submisso ao governo federal. Porém, no federalismo, os estados eles têm certa autonomia. Professor, o que significa isso? Que os estados também podem criar leis que fazem referência somente ao seu próprio estado. Certo? Então, existem as leis federais, existem as leis dos estados. Os estados passam a criar suas próprias leis e se governar com uma certa emancipação. Não vou dizer que são desligados do governo federal, mas que cada estado tem o seu próprio, a sua forma de governar em particular. Outra característica do regime republicano brasileiro é nós sermos um estado laico. Nós não temos uma religião oficial. O Brasil é um país livre, é um país onde seu povo pode ter qualquer religião. Então essas são as características do regime republicano brasileiro. Beleza? Vamos seguir adiante aí, vendo mais um quadro da nossa telinha. Vamos estudar agora os fatores que levaram à proclamação da República. Aí nós vemos uma imagem exatamente de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, sendo derrubado da cadeira. Exatamente isso. Dom Pedro II era o rei do Brasil quando foi proclamado a República. Nós deixamos de ter rei e passamos a ter a figura do presidente. Lembrar para vocês, importante, não vai esquecer do que eu falei lá no início, o processo de proclamação da República no Brasil. O Brasil não teve uma proclamação da República feita por um único homem. Não foi o homem que decidiu a proclamação da República. Foi um conjunto de fatores que levaram a essa proclamação da República. Vamos entender isso a partir de agora. Valeu? Bom, nós temos aí os pilares de sustentação da monarquia. Ou seja, nós tínhamos um rei do Brasil, que era Dom Pedro II, e esse rei, ele era mantido no poder
ou ele era estimulado a governar, ou ele tinha uma participação e um apoio direto dessas três forças que nós vemos aqui no quadro. Ou seja, existia um tripé que dava sustentação à monarquia brasileira. A primeira grande força era a Igreja Católica. E para que a gente possa entender, havia uma série de acordos de apoio mútuos. A Igreja Católica apoiava a monarquia e a monarquia também apoiava e mantinha, de certa forma, a Igreja Católica. Naquele momento eram duas palavrinhas complicadas, beneplácito e padroado. Professor, o que significa isso? Significa dizer que a Igreja Católica apoiava a monarquia, de certa forma, conformava a população a aceitar as decisões do rei, e em troca disso, naquele momento, o rei pagava salários, mantinha, de certa forma, a Igreja Católica. Era uma grande troca de favores. E eu tenho que pensar por essa forma, certo? Também tem um detalhe curioso. Os principais cargos da Igreja Católica, como bispos, cardeais e coisas do tipo, muitas vezes passava pela mão e pela escolha do rei. Por isso a Igreja era um grande elo de sustentação da monarquia brasileira. A outra força era a aristocracia rural. Professor, o que é aristocracia? Aristocracia significa camada dominante. E naquela época não era fácil. Grandes empresários brasileiros, grandes latifundiários, donos de grandes extensões de terra, produtoras de café, produtoras de cacau, produtoras de cana-de-açúcar, que estavam aliados e apoiando a nossa monarquia. Professor, e por que eles apoiavam? Também recebiam favores. Qual era o grande favor? O Brasil era o único país ainda escravocrata. O Brasil era o único país onde a escravidão era uma forma de manter a economia e a atividade. E aí, para manter essa escravidão, logicamente que haviam pressões de vários países, haviam pressões da Inglaterra, haviam pressões dos Estados Unidos, haviam pressões internacionais e até mesmo dentro do Brasil para que fosse abolida a escravatura. E aí vem a pergunta, professor, então por que se mantinha a escravatura no Brasil? São eles fatores que vocês vão aprender numa outra aula. Mas naquele momento, a monarquia mantinha a escravidão. Mas o que acontece? Ocorreu o processo de abolição da escravatura e nesse processo nós tivemos o rompimento da escravidão no Brasil. Nós tivemos a abolição da escravatura no Brasil. E isso fez com que a nossa aristocracia rural, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terras e de escravos não gostassem dessa história de abolir a escravatura, principalmente sem indenizá-los. Eles até acreditavam que a escravidão iria ser abolida no Brasil, mas que em troca iriam receber uma certa forma de indenização. A indenização ocorreu? Não. Lembrem que a indenização ela foi feita na lei do ventre livre, tá? Isso é assunto de uma outra aula. Então, na lei do ventre livre, a indenização foi feita, né? Para uma certa quantidade de escravos de uma certa idade. Já que, quando ocorreu a Lei Áurea, que foi abolida a escravidão como um todo, essa aristocracia não foi indenizada, e aí a aristocracia retira o apoio de sustentação da monarquia. Certo? E por último aí, os militares, que davam uma tremenda sustentação à monarquia, ao nosso rei. Beleza? Bom, nós temos aí a queda da monarquia. Essa queda da monarquia, ela vai se dar em três questões. De certa forma, eu já falei de uma delas, que foi a questão agrária. Certo? Eu falei para vocês que os grandes latifundiários brasileiros apoiavam a nossa monarquia. Quando ocorreu a libertação dos escravos, que ela não indenizou, aí os latifundiários retiram o apoio à monarquia e passam a defender a república. Nós tivemos também a questão religiosa. Professor, o que foi isso? Detalhe curioso. Quando foi feita a Constituição de 1824, havia uma aliança entre Igreja Católica e Estado brasileiro. A Igreja Católica, ela era a igreja oficial do Brasil, certo? E aí, de certa forma, havia essa aliança, como eu disse, esse favorecimento na troca de favores e tal, mas
veio uma bula do Papa. Hoje em dia, a maioria dos católicos segue as orientações do Papa. Naquela época, mais ainda, uma ordem do Papa, um pedido do Papa era algo inquestionável. E aí o que acontece? O Papa resolveu criar uma bula. O que é uma bula, professor? Uma bula significa uma orientação, uma recomendação. E o Papa recomendou que os maçons não tivessem mais acesso à Igreja Católica. E isso fez com que Dom Pedro II se desagradasse. Porque Dom Pedro era maçom. Os seus principais amigos eram maçons. E aí, na hora que chega uma orientação, uma recomendação de proibição para que a maçonaria acesse ao interior das igrejas católicas, Dom Pedro não gosta e manda suprimir essa bula. Ainda dá uma ordem que aquele padre ou aquele bispo que desobedecer, ele vai mandar prender. E aí Dom Pedro termina prendendo alguns religiosos, prendeu o bispo de Olinda, prendeu o bispo de Belém, e consequentemente a igreja católica rompe com a monarquia e passa a defender a república. E por último, a questão militar. Questão militar essa que tem muito a ver com a Guerra do Paraguai. Professor, como assim? O que tem a ver com a Guerra do Paraguai? Os militares brasileiros foram ao Paraguai lutar na famosa Guerra do Paraguai. E lá eles perceberam, eles conheceram a realidade de outros países, conheceram a realidade do Paraguai, que era um país muito mais avançado que o nosso, tecnologicamente e economicamente, reconheceram a realidade argentina, uruguaia, e começaram, de certa forma, a culpar a monarquia por esse atraso que havia no nosso país. Voltando do Paraguai, os nossos militares voltaram com duas características. Não esquece, a primeira delas, os militares voltaram abolicionistas. E a segunda delas, eles voltaram republicanos, defendendo ideias republicanas. Ou seja, desagradou a Dom Pedro e isso, de certa forma, fez com que Dom Pedro perdesse o apoio da igreja, dos latifundiários e também de parcela dos militares. Nesse contexto, nós tivemos exatamente o processo ou a ratificação da proclamação da República. Mas antes disso, gente, vamos analisar aí essa imagem, que ficou legal, né? Porque dentro desse processo de transição da monarquia para a República, existiu esse conflito, cafeicultores, latifundiários versus abolição. Talvez se a abolição não tivesse sido realizada naquele momento, nós não tivéssemos passado pelo processo de proclamação da República naquele exato momento, certo? Então, aí nós vemos exatamente a ruptura, a quebra dos laços da escravidão, também foi motivo para que a nossa proclamação da República, ela ocorresse naquele momento. Bom, antes de entrar nesse videozinho, eu queria só chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando a monarquia brasileira ela perde o apoio, perde a força daquele tripé, o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, o comandante do nosso exército, se aliou a Floriano Peixoto, comandante da Marinha, e eles dois conjuntamente decidiram romper com a monarquia no Brasil, estabelecendo a República. Vamos se ligar nesse videozinho, que ele dá uma revisão rápida de tudo isso que a gente falou até agora. Valeu? Em 1889, Dom Pedro II era imperador do Brasil. Embora muita gente simpatizasse com o monarca, o império vinha sofrendo severas críticas dos militares e dos fazendeiros de café. É aí que as forças armadas entram em ação e depõem o imperador. Com o apoio de líderes civis, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama uma república federalista e reorganiza o governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Em seu mandato, o casamento civil é instituído. O Código Penal e a primeira Constituição da República entram em vigor e o Estado se separa da Igreja.
Mas o país mergulha em uma crise econômica. É que Rui Barbosa, ministro da Fazenda, com a intenção de estimular o consumo e novos negócios, emite moedas demais, o que acaba fazendo galopar a inflação. Essa prática controversa ficou conhecida como encilhamento. O Marechal começa a sofrer pressão do Congresso, dos fazendeiros de café, dos militares e do povo. Ele tenta um golpe, mas é convencido pelos militares a não dissolver o Congresso. Se fosse em frente, a Marinha iria bombardear a cidade do Rio de Janeiro. 9 meses após ter sido eleito pelo Congresso, o Marechal Deodoro renuncia. E aí, gostou do nosso vídeo? Esse vídeo mostra exatamente o processo de proclamação da República, onde um desenhista passa a descrever ali através de bons desenhos o Marechal Deodoro da Fonseca montado em seu cavalo fazendo a proclamação da República. Mostra também a queda de Dom Pedro II, assim como algumas passagens rápidas do governo Deodoro da Fonseca quando ele assume o governo, como a questão do encilhamento, que é um plano econômico que fracassou ali no governo Deodoro da Fonseca. Ok? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula e você, espero que tenha memorizado aí o nosso videozinho. Bom, aqui nós temos a participação popular no acontecimento. Como o povo brasileiro passou a participar desse processo de proclamação da República. Nessa imagem, a gente vê exatamente o conjunto de brasileiros, mostrando exatamente que o povo brasileiro é formado por várias raças. Nós vemos mulheres negras, homens brancos, homens e mulheres escuras, ou seja, caracterizando exatamente o povo brasileiro como um todo. E aí, como é que o povo brasileiro ele vai participar do acontecimento da proclamação da República? De forma isolada, né? O povo brasileiro ele não foi consultado, ele não foi procurado para saber se ele apoiava ou não a proclamação da República. O povo brasileiro simplesmente ficou isolado, mas ele ficou na dele. Vamos entender isso aí através da participação popular, analisando-se esse texto. O texto diz o seguinte: segundo Aristides Lobo, numa frase que ficou famosa, o povo assistiu à proclamação da República completamente bestializado. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com bestializado? Ou seja, o povo foi isolado, o povo estava na dele, mas o povo foi bilontra. Continuando aí, mas como observou José Murilo de Carvalho, mais do que bestializado, o povo foi esperto, o povo foi bilontra, já que de algum modo percebeu o sentido histórico de um ato que mudava o regime, mas mantinha a exclusão e a desigualdade na sociedade. Apesar do povo estar isolado, o povo percebia ao longe esse processo de proclamação, mas o povo queria uma proclamação da República que mudasse o quadro da sociedade brasileira, o que não aconteceu. Por isso, nesse texto, a gente pode refletir exatamente esse jogo de bestializado e de bilontra. Ou seja, o povo estava isolado, mas estava percebendo que estava havendo uma mudança da monarquia para a república. E o povo esperava que essa monarquia caísse e que mudasse também algumas coisas para a sociedade. Agora, finalizando o texto, diz: como intuiria um dos maiores personagens machadianos do romance Memorial de Ares, com o advento da República, abre aspas, nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Ou seja, mudou o regime, mas a organização social brasileira continuava a mesma. Dominantes e dominados. Elite e a massa do povão. É essa a reflexão que se faz em cima desse texto. Bom, continuando. Proclamada a República, tem que se mudar a estrutura política, social, econômica do país, através do estabelecimento de uma nova Constituição. E aí nós temos alguns direitos que foram conquistados e que ficam até hoje. Vamos analisar cada um deles.
Estabelecida a Constituição de 1891, novos direitos foram adquiridos. Um novo contexto aconteceu. O primeiro dele foi o estabelecimento dos 3 poderes. A partir de agora, o Brasil passava a ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ah, professor, mas isso é igual agora. Verdade. Hoje o Brasil tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas durante a monarquia, o Brasil tinha 4 poderes. O 4º poder é o que a gente chama de poder moderador, que era um poder que centralizava tudo nas mãos do rei. Ou seja, durante a monarquia, o poder moderador mandava e comandava os outros demais poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Agora, com a Constituição de 1891, nós passamos a ter uma isonomia, uma igualdade de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Um segundo ponto importante é a separação entre o Estado e a Igreja. Caiu aquele acordo que existia antes, da Igreja favorecer o Estado favorecer a Igreja. A partir de agora, o Brasil deixava de ter uma religião oficial e passava a dar liberdade de culto para toda a nossa população. Ou seja, o povo brasileiro poderia escolher, a partir de agora, qual religião ele gostaria de praticar. O que existe exatamente nos dias de hoje. O Brasil é um país laico. O Brasil é um país sem uma religião oficial. Um outro ponto interessante que vale até os dias de hoje é o ensino primário obrigatório, laico e gratuito. Ou seja, com a Constituição de 1891, com essa Constituição republicana, o ensino público gratuito, sem a determinação de uma religião, passava a vigorar em nosso país. E por último, o voto universal para cidadãos alfabetizados. Isso aí vai fazer com que a gente passe a fazer uma reflexão em cima desse ponto que merece ser reflexionado, merece ser analisado. Vamos fazer isso a partir de agora, beleza? Bom, nós temos aí um slide, uma imagem que vale a pena a gente dar uma analisada para ver que com a proclamação da República, simplesmente a elite se manteve no poder. Nessa imagem nós temos 2 xícaras, representando uma o café, a outra o leite. Onde a xícara representando o café, nós vemos aí o café caindo da xícara representando o estado de São Paulo, e do outro lado uma xícara representando o estado de Minas Gerais, colocando o leite, onde embaixo nós temos os políticos, né? Usufruindo em uma xícara maior, logo localizada mais abaixo, os políticos usufruindo das benesses do café de São Paulo e do leite de Minas Gerais. Beleza? Bom, vamos analisar aí a questão do voto que a gente falou agora há pouco. O voto estabelecido pela Constituição de 1891, vocês devem lembrar que ele era um voto aberto, ele era um voto oral. E isso facilitava a manipulação, a criação do que a gente chama de voto de cabresto, que a gente fala já sobre isso, e do curral eleitoral. Professor, o que seria esse curral eleitoral? Um reduto onde políticos comandam e passam a direcionar as pessoas daquele lugar a votar naquele candidato que eles querem. Por que isso se tornou possível? Porque os grandes proprietários de terra, os coronéis daquela época, eles vão saber em quem você votava, porque o voto ele era oral. Bom, voltando ao voto estabelecido pela Constituição de 1891, aí nós temos um quadro que mostra o quê? Dentro desse círculo, ou seja, quem tinha direito a voto eram homens maiores de 21 anos de idade e alfabetizados. Somente homens com mais de 21 alfabetizados tinham direito a voto. Por isso essa imagem ela representa um círculo com esses homens em seu interior. E fora do círculo, ou seja, fora do direito a voto, nós tínhamos mulheres. As mulheres não votavam. Lembram que as mulheres, o primeiro voto feminino do Brasil foi no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, tá? Mas isso foi bem depois. Nesse momento a mulher estava excluída do processo eleitoral. Os mendigos, as pessoas mais pobres, né? Os índios estavam fora desse processo, os negros também e os padres. Por isso essa imagem ela representa
as pessoas que estavam incluídas no processo de votação, homens com mais de 21 anos alfabetizados dentro de um círculo amarelo e fora do círculo, exatamente os excluídos do processo de votação, padres, negros, mulheres, mendigos, índios e etc. Beleza? Bom, seguindo aí, nós temos o quê? O que é esse voto cabresto? A partir do momento que o voto era oral, os coronéis, esses grandes proprietários de terra, eles tinham poder sobre a decisão política, porque as pessoas que moravam nas suas terras, elas, como o voto era oral, o grande proprietário de terra, ele conhecia, ele sabia em quem você ia votar. E aí o voto cabresto ele se tornou uma ameaça, uma corrupção e uma prática da fraude constante. Aqui nessa imagem, isso está representada por círculos azuis e no interior as frases, as palavras ameaça, corrupção e fraude, representando e caracterizando o voto cabresto que era estabelecido naquele momento. Para que a gente possa ter uma ideia mais concreta de tudo isso, está aí uma charge que vale a reflexão. Nós temos o quê? A imagem de um coronel puxando o eleitor, direcionando o eleitor para que ele vote em quem ele quiser. Nós temos o coronel com seu rifle, ou seja, o instrumento de dominação da população de uma forma geral, e do outro lado o eleitor, que era comandado por esse coronel. Né? E aí nós temos o quê? A representação do voto cabresto, a orientação, a determinação em quem o eleitor deveria votar. Aperto 1, depois o 5, diz o coronel. E o eleitor diz, sim, senhor coronel. Essa era a prática do voto cabresto naquele momento do início da República Brasileira. Ou seja, o voto cabresto direcionava em quem o eleitor poderia votar. Bom, a marca do coronelismo foi uma prática durante toda a República Velha. Aqui nós temos 3 círculos azuis e dentro dos círculos azuis, características das marcas desse coronelismo. A prática do coronelismo, lembre que o coronel era aquele homem poderoso, aquele homem que comandava a economia de uma região e que por comandar a economia de uma região, ele também direcionava, ele tinha o controle econômico, ele tinha o controle social e ele favorecia a população e era favorecido dentro desse contexto, dentro dessa prática de controle econômico e social da população em que ele controlava, em que ele se submetia ao seu poder. Então, essa é a marca do coronelismo, né? Que existia no Nordeste, existia em tantas regiões do Brasil. Bom, aqui nós temos um segundo vídeo, onde a gente vai poder ver um pouco da história do voto no Brasil. Vamos ver aí? A primeira eleição de que se tem notícia no Brasil aconteceu em 1532, quando os moradores da vila de São Vicente foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. Em 1821, os eleitores eram homens livres, acima de 25 anos, inclusive analfabetos, e o voto não era secreto. Em 1824, só podia votar quem preenchesse determinadas condições econômicas. Não existia título de eleitor e o voto podia ser por procuração, o que só foi proibido em 1842. O título de eleitor só passou a ser obrigatório em 1881, quando os analfabetos perderam o direito de votar. Em 1889, o Brasil já era uma república, mas o voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, soldados rasos, índios, integrantes do clero e mulheres não podiam votar. As mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1932, quando o voto passou a ser secreto. Em 1934, a idade mínima para votar passou a ser de 18 anos. Em 1937, o presidente da República deixou de ser eleito pelo povo. As eleições diretas só voltaram em 1945, mas por pouco tempo. Em 1964, com o golpe militar,
Apenas deputados federais, estaduais e vereadores eram escolhidos nas urnas. As eleições diretas para senador e prefeitos foram restabelecidas em 1972 e para governador só em 1982. Em 1988, o Brasil voltou a ter eleições diretas para todos os cargos e o voto passou a ser facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Em 1996, as urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez. Nestas eleições, aproximadamente 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Desses, pouco mais da metade já vai usar a identificação biométrica. A previsão é cadastrar a digital de todos os eleitores até 2022. E aí, curtiu esse vídeo? Ele mostra exatamente um pouco do voto, da história do voto no Brasil, desde que foi proclamada a nossa República. Espero que tenha aproveitado. Para você que não está vendo essa imagem, o vídeo ele descreve exatamente através do brasão do Brasil, né, o brasão brasileiro, acompanhado de um relato do voto, da história do voto, que você ouviu em casa com certeza. Bom, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, como o governo republicano nos afeta, como o governo republicano, como a prática republicana está presente no nosso dia a dia, certo? E aí cabe a você, em casa, investigar. Busca lá no Google, busca no YouTube, busca nos livros didáticos exatamente como a República está presente no nosso dia a dia, no direito do voto, na prática da liberdade, nos 3 poderes, certo? Então, como está assegurado o direito político de todos os brasileiros nos dias de hoje? Através de muita luta. A história do povo brasileiro, ela é feita através de luta, ela é feita através da associação de pessoas, do ajuntamento de pessoas, lutando e brigando pelos seus direitos desde que o nosso país foi descoberto. Tá certo? E fica a segunda reflexão para vocês. Será que a República realmente é coisa pública? Será que existe uma igualdade de direito para todos os brasileiros? Pensem nisso e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!